E aí, galera, tudo bom contigo? Vamos dar continuidade à nossa característica da nossa CDU? Então fica comigo. Depois da vinheta, a gente continua. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Bíblia Responde. Se você não me conhece, eu sou a professora Gui. E nós iremos estar dando continuidade a um assunto que é justamente as partes das características da nossa CDU. Isso significa, bebê, que se você ainda não assistiu às outras aulas, você dá uma parada, vai aqui na playlist, aqui ao lado, assiste e depois corre para o abraço, ok? Afinal de contas, hoje a nossa aulita é a parte 3.2. Então, tu já percebeu, galerinha, que tem conteúdo anterior sobre a nossa playlist CDU. Hoje, nós iremos estar apresentando para vocês mais 3 características desse nosso sistema que foi criado justamente pelo nosso Paul Autelet e pelo Henri Lafontaine, né, que são os dois belgas que começaram a tentativa de traduzir para o francês a nossa CDU, que foi o sistema que o Dewey fez em 1876. E eles quiseram transformar isso para o francês, haja vista que os bibliotecários ali não entendiam muito bem a língua inglesa. Então, eles queriam o quê? Fazer com que eles começassem a utilizar esse sistema. Só que aí a gente já viu nas aulas passadas que no final das contas o que foi que eles fizeram? Criado foi um outro sistema que passou a ser chamado de classificação decimal universal. E as nossas 3 características que a gente vai trabalhar hoje, elas vão falar o seguinte: a nossa CDU, o nosso sistema, ele é chamado como um sistema bibliográfico. Por que ela tem essa característica? Porque ela tenta a indexação que eu vou fazer a partir da CDU, ela tenta fazer com que a representação do assunto daquela obra que eu estou fazendo o processo técnico seja apresentado de maneira bem detalhada, nos mínimos detalhes, tá? Diferentemente da nossa CDD, na CDD eu não tinha tantos detalhes assim. Aqui não, a gente vai tentar, pela característica de ser bibliográfica, é justamente apresentar um número que me vai apresentar de uma maneira mais precisa não só o assunto principal, mas também os outros elementos que compõem aquela obra. Eu não vou colocar apenas educação, eu vou colocar essa educação onde, em que local, em que tempo, em que suporte, tá sacando? Então, ela vai apresentar de maneira bem minuciosa o conteúdo da obra que está sendo processada. Por isso que é sistema bibliográfico. E aí, para a gente poder ter entender essa característica, vamos colocar aqui esse nosso exemplo. Vamos dizer que eu tenho uma obra que ela tem como título Manual sobre Educação no Brasil. Isso é só um exemplo, porque a gente já viu que a gente não pode, na classificação, tomar como base apenas o título da obra. A gente só vai começar a manusear a CDD ou a CDU após a gente já ter claramente o que aquela obra tem, o que ela trata. Eu elaboro meu cabeçalho de assunto. A partir daí, eu vou estabelecer, com base no cabeçalho de assunto, o meu número de classificação. Ok? Mas, hipoteticamente, vamos aqui verificar que eu tenho essa obra. Então, eu tenho o Manual sobre Educação no Brasil.
Pergunta besta, como nós já aprendemos nas nossas aulas das playlists passadas. Qual é o assunto mais importante? Quem é o sujeito dessa minha oração, né? A gente aprendeu isso lá na 7ª série, que agora não é mais série, agora é ano, não é? Então, quem é aquela variável que não pode sair nunca? É o manual? É a educação? Ou é o Brasil? Eu posso colocar que é no formato de manual sobre educação no Brasil. Eu posso falar que é no formato de periódico sobre educação no Brasil. Eu posso colocar que é uma coletânea sobre educação no Brasil. Então, tu está vendo que o termo manual ele pode ser substituído, que não vai me gerar alteração nenhuma. Então, o manual não é o sujeito da minha oração. Educação. Manual sobre educação. Eu tiro educação e coloco medicina. Manual sobre medicina no Brasil. Perdeu o efeito ou está o mesmo sentido? Manual sobre educação, manual sobre medicina. É a mesma coisa? Não. Se eu tiro a palavra educação, perde o sentido da minha oração. Então, já fica de olho. Educação que vai ser o sujeito. Vamos confirmar? Eu tenho o Brasil. Se eu tiro o Brasil, será que vai mudar? Será que vai alterar? Será que vai mudar totalmente o sentido? Eu boto Argentina. Manual sobre educação na Argentina. Manual sobre educação no Brasil. Manual sobre educação na Coreia. Manual, o foco é o mesmo, é educação. Onde que vai mudando? Então, o Brasil, para mim, é adjetivo, se a gente fosse fazer aquela coisa de língua portuguesa. Então, significa, minha galera, que o assunto principal, que a gente chama de AP, é a nossa educação. Do jeitinho que nós aprendemos quando fez CDD. Isso significa que Brasil passa a ser assunto auxiliar. Então, A. O nosso manual também vai passar a ser o meu A. Então, significa que no início a gente ia colocar assim, vou colocar só o assunto principal da educação. Só que, por ser um sistema bibliográfico, eu tenho que colocar tanto o sujeito quanto os nossos adjetivos. Então, eu tenho que colocar o assunto principal e os nossos assuntos auxiliares. Aí eu vou até o meu sistema e vou ver qual é o número para manual, qual é o número de educação, qual é o número de Brasil. E depois que a gente monta, a gente vai lá e cria um número. Mas para eu gerar esse número, eu vou falar assim, mas quem é quem? Onde está? Não é? Então a gente tem, o manual é o 035. A educação é o 37. Tá vendo já a diferença da nossa CDD? A CDD era 370, tudo bem? E a gente tem a nossa regrinha para tirar o nosso zero quando tem um zero no nosso assunto auxiliar. Aqui na nossa CDU eu só tenho 2 dígitos, então 37, não é? E eu tenho o Brasil, que é 81. E depois a gente vai montando, quando a gente for começar a trabalhar essa nossa ordem de citação, aí vocês vão entender por que o 81 está antes do manual, tá? Que é o 35. Então, a partir daí, galera, eu vou mostrar que o número ele se torna um pouquinho mais extenso. Por quê? Porque como ele é um sistema bibliográfico, ele tem que apresentar uma indexação minuciosa. Logo, eu vou ter uma quantidade maior de número. Então, em relação entre a CDD e CDU, a CDU sempre vai te gerar um número um pouquinho mais extenso em relação à nossa CDU, nossa CDD, tá? E a gente vai ver isso quando a gente for fazer o nosso tempo, as nossas aulitas futuras. Ok, galera? Tá? Então, primeira característica é um sistema bibliográfico, tá? A segunda
característica da nossa aulita de hoje, ela fala que a nossa CDU é um sistema documentário. Qual é a função desta característica? É permitir que você consiga fazer com que aquela obra ganhe o seu endereço, ganhe o seu CEP, não é? Ganhe o seu localzinho lá na sua rua, na sua casa. Então eu tenho uma quadra, eu tenho um logradouro, eu tenho o número da casa, não é? Então é isso que é o sistema documentário. Ela faz com que aquela obra ela tenha um local lá na sua estante e ela consiga, a partir desta característica, quase que não sai, né? Desta característica, ser localizada e ser recuperada. Então, por isso que aqui embaixo a gente colocou assim. Por que sistema documentário? Porque ele vai tornar localizável as informações nas estantes. Ok? Vamos partir para o nosso exemplo, para a gente poder clarear o que a gente quer dizer com isso? Então, por exemplo, eu tenho uma obra, eu tenho 3 obras aqui, e todas elas falam do mesmo assunto, potássio. Aí, só que o que acontece? Pela característica que nós já vimos, que tem que ser um sistema bibliográfico, significa que eu não posso só colocar simplesmente potássio, a não ser que a obra só tenha isso de informação, como foi no meu primeiro exemplozinho aqui, 543.32, né? Mas na segunda obra, eu já vi no meu exemplo passado que 035 é manual. Então, é um manual de potássio. Manual sobre potássio, tá? O 05 eu já sei que é periódico, então é uma revista internacional de potássio. Aí eu estou inventando, tá, gente? Mas é periódico. Então eu já coloco o suporte que a obra está. E a partir do momento que a gente agrega os assuntos auxiliares, perceba que o número muda. 546.32 é diferente de 546.32035, que é diferente do 546.3205. A partir disso, eu tenho 3 obras com números específicos e são números diferentes. Eles vão estar todos na mesma classe, mas cada um no seu quadrado. Quando a gente for arranjar na estante essas 3 obras, cada uma vai ter uma ordem. Quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro, quem vai ser o quarto e assim sucessivamente. Uma vez que, juntamente com a ordem de citação, a CDU trabalha com a ordem de arquivamento. E aí, a partir da característica sistema documentário, eu vou conseguir arranjar cada obra no seu devido lugar, na sua devida casinha, para que ela tenha um lugar específico dentro daquele meu acervo. Ok, meus amores? Então, essa é a nossa segunda característica da CDD da nossa aula de hoje, sistema documentário. E a terceira característica do nosso encontro de hoje, ela diz que a CDU ela é um sistema de síntese. O que é síntese? A gente já aprendeu que síntese é quando a gente une classes diferentes. Eu vou unir para gerar um assunto específico. Na língua portuguesa, eu tenho pé, eu tenho moleque. Eu tenho 2 nomes comuns, não é? Eu tenho 2 substantivos comuns. Pé, se tu analisar, é o pé, 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 e o moleque é o moleque, moleque. Mas se a gente une, se a gente faz a bendita síntese,
eu coloco o pé de moleque, ele passa a ser um alimento. É o que eu gosto de comer, o pé de moleque, comida. Então deixa de ser um pé, deixa de ser um moleque e passa a ser um outro elemento que não tem nada a ver. Pé de moleque, não é? Paraquedas, mesma coisa, vai criar um outro elemento. Isso é a característica de síntese da nossa CDU. A gente vai fazer o quê? A gente vai estabelecer uma combinação, uma relação ou uma interrelação entre as classes para gerar o quê? Uma melhor representação da obra que a gente está fazendo no processo técnico. Tá? É por isso que o sistema de síntese também é chamado como facetado ou analítico sintética. Né? Então a gente tenta combinar as classes para melhor representar o conhecimento. Ok? Tá? Vamos ao nosso exemplo para a gente poder entender. Eu tenho uma obra, nesta obra, ela fala sobre física, matemática e química, um modelo de interdisciplinaridade. Então percebam que nós temos aqui a tentativa de fazer com que a formação de uma criatura se dê a partir da interdisciplinaridade entre áreas do conhecimento. Eu tenho 3 áreas: física, eu tenho matemática, eu tenho química. Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou colocar só física, porque é o primeiro que aparece lá, então vou colocar física. Aí quando a criatura chega na minha biblioteca lá, vai querer falar alguma coisa sobre matemática e tem dentro dessa obra. Mas eu só coloquei física. Sabe quando é que ele vai achar essa obra? Nunca. Tá sacando? Aí eu vou colocar só química, porque ele tem um capítulo de física, um capítulo de matemática, mas tem 3 capítulos de química. Então significa que química é o assunto mais importante. Coloco química. Vai ser a mesma coisa. O moleque chega lá, está querendo alguma coisa de matemática que tem nessa obra, mas como eu priorizei somente química, nunca eu vou conseguir dizer para a criatura que eu tenho um suporte, uma obra que tem um assunto que ele quer. A não ser que ele saia andando pelo acervo e consiga localizar desesperadamente pela sua busca, né? Mas pelo meu catálogo, jamais. Por quê? Porque eu não representei corretamente o assunto da minha obra. Por isso que a CDU, para evitar esse tipo de problema, ele faz a característica o quê? De ser um sistema facetado. É um sistema de síntese. É onde a gente vai representar verdadeiramente o que compõe a bendita obra. E o que compõe a bendita obra? Física, matemática e química. Só que os 3 são classes, não é? São os esquemas ou classe principal. Ninguém é inferior, ninguém está subordinado a ninguém. Eles estão no mesmo patamar. Por isso que a gente vai colocar 5,3 mais 5,1 mais 5,4, porque estão no mesmo patamar. Sistema de síntese, sistema de faceta, ok? Essa é a nossa terceira característica da nossa CDU, do nosso encontro de hoje. Beleza, galerinha? E por aqui a gente vai encerrando. Se caso você gostou, não esquece, se inscreve no canal, deixa o teu like. O like é extremamente importante para mim, gente, porque a partir dele a gente vai conseguir chegar em uma maior quantidade de pessoas. Então, deixa o teu like, porque esse nosso assunto é tão difícil, é tão escasso aqui na nossa internet. Então, se eu conseguir contar com a tua ajuda, eu consigo ajudar mais gente também. É esse que é o nosso objetivo, não é? Então, eu quero que você fique bem, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, viu? Tchau, tchau.